Audiobook Tchau, Querida. O Diário do Impeachment, de Eduardo Cunha com Daniele Cunha. Capítulo 4. A eleição de Collor, suas causas e consequências. O primeiro turno da 24ª eleição presidencial ocorreu em 15 de novembro de 1989. Em 17 de dezembro de 1989, o povo foi às urnas para o segundo turno. Fernando Collor foi o escolhido para o tal mandato de quase 5 anos. Como comentado anteriormente, a Constituição de 1988 foi promulgada em 5 de outubro desse ano, sob a euforia dos ventos da redemocratização e com as eleições municipais em todo o país sendo debatidas. Elas ocorreriam em 15 de novembro de 1988. Além delas, haveria também eleições gerais no Tocantins, estado recém-criado. Ali seriam eleitos o governador, 3 senadores, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Apesar de a nova Constituição prever o segundo turno das eleições nos estados e em municípios com mais de 200 mil eleitores, a regra não foi aplicada em 1988, já que o processo havia sido deflagrado antes da sua promulgação, sendo obedecido o determinado no artigo 16 da Carta Magna, ou seja, uma lei que altere o processo eleitoral não entra em vigor na eleição que ocorra antes de 1 ano da sua vigência. O governo não ia bem, perdia apoio popular em função das dificuldades econômicas e políticas. Havia ainda os problemas da administração do consórcio que patrocinou a eleição no colégio eleitoral, da chapa herdada por Sarney com a morte de Tancredo. Também havia as disputas da Constituinte pelo mandato de Sarney e pelo sistema de governo. A lista não para por aí. Outros contratempos importantes eram a divisão do maior partido de então, o PMDB, que resultou na criação do PSDB, e as disputas eleitorais municipais que teriam efeitos na sucessão presidencial. Além disso, existia a própria disputa da eleição presidencial de 1989, que iria ocorrer pouco mais de 1 ano após a promulgação da Constituição. Essas eleições municipais tiveram a marca de um episódio que envolveu a então estatal CSN, onde uma greve por reposição salarial levou à tomada da empresa pelos trabalhadores. A companhia obteve reintegração de posse na Justiça no dia 9 de novembro de 1988 e a Polícia Militar e o Exército atuaram para a retomada, em uma ação que acabou com a morte de 3 operários. Tal ação mudou o resultado das eleições, já praticamente definidas pelas pesquisas divulgadas. Ela promoveu a vitória da esquerda em vários municípios, a mais relevante delas em São Paulo, com o PT. As disputas municipais também consolidaram a perda de poder do PMDB e a estreia do PSDB, com a vitória na prefeitura da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Ao fim desse processo eleitoral, a campanha presidencial já estava na rua, com a esquerda fortalecida e o governo vendo a crise econômica piorar com o descontrole da inflação, situação que se agravaria no ano de 1989, levando a um processo de hiperinflação. Isso provocava um sentimento na população que as eleições deveriam ocorrer logo, pois seria a única forma de resolver o quadro agudo que se apresentava. Com isso, o debate eleitoral foi bastante antecipado. A campanha acabou sendo muito longa. Fernando Collor renunciou ao governo de Alagoas para ser candidato, filiou-se ao PRN e passou a crescer nas pesquisas com um discurso de oposição a Sarney, postura de contestação da classe política e slogan como "da caça aos marajás", entre outros.
O desejo de Collor era ter sido candidato a vice-presidente do PSDBista Mário Covas. Diante da negativa de Covas, o alagoano passou a vislumbrar a possibilidade de se candidatar à presidência. Só quando definiu isso, trocou o PMDB pelo PRN. Nas fatias do horário dos programas partidários gratuitos, Collor apareceu em 3 programas de 1 hora cada. Do seu PRN e também do PST e do PTR, partidos que viriam a compor a sua coligação. Essas participações televisivas em horário nobre de rede nacional alavancaram sua candidatura. O prazo de desincompatibilização terminava em 15 de maio, para que governadores interessados em disputar a eleição renunciassem aos cargos. Governadores de estados maiores, como Orestes Quércias, em São Paulo, optaram por não renunciar, com receio de uma derrota. Além de Collor, somente o então governador da Bahia, Valdir Pires, decidiu se desincompatibilizar. Pires planejava compor a chapa com Ulisses Guimarães, alçando-o a candidato do PMDB e fortalecido pela desistência de Quércia. Estamos diante de um cenário de uma eleição solteira, sem a escolha conjunta de políticos para o Congresso Nacional ou de governadores, com um governo enfraquecido e envelhecido, sob um cenário econômico de hiperinflação. Também havia denúncias de corrupção, que desencadearam uma CPI polêmica e impopularidade para o governo. Este, por sua vez, apresentava o saldo de ter promovido a redemocratização do país. Entretanto, devido às dificuldades enfrentadas, não tinha realizações fortes para deixar como legado a ser defendido, exceto por uma série de programas sociais que serviam para tentar compensar as dificuldades econômicas. Nesse cenário, partiu-se para uma campanha eleitoral longa, com muitos debates e 22 candidatos. E por ser uma eleição isolada, ninguém tinha nada a perder ao disputá-la. Bastava um partido para apadrinhar a candidatura. A proliferação de siglas havia sido enorme com as novas regras criadas para a formação de partidos e o livre exercício da atividade partidária. Ulisses Guimarães, comandante do PMDB, tinha o maior tempo de TV. Ele era o candidato natural de seu partido, mas, ao mesmo tempo, enfrentava o peso de representar a situação, ou seja, passar a imagem de continuidade ao governo Sarney. Assim, sua campanha não conseguia empolgar a população, mesmo que o próprio Ulisses tenha procurado se desvincular do governo e até mesmo atacar Sarney. Compondo o grande leque de postulantes à presidência, víamos a candidatura de Paulo Maluf, derrotado por Tancredo Neves no Colégio Eleitoral de 1985. De Aureliano Chaves, vice-presidente de João Figueiredo e líder da dissidência do PDS contra Paulo Maluf. Além de Mário Covas, pelo PSDB, como alternativa aos desiludidos com o PMDB. Pela esquerda, havia as candidaturas de Leonel Brizola e Lula. Ou seja, à disposição do leitor, o espectro era amplo, para todos os gostos, mas a maioria dos presidenciáveis não contava com nenhuma condição de assumir a presidência da República, construindo maioria no Congresso Nacional e, assim, tendo condições para governar. Collor queria um vice de Minas Gerais e preferia a filha de JK, a então deputada Márcia Kubitschek. Como ela demorou muito a aceitar o convite, o ex-governador alagoano decidiu-se pelo então senador Itamar Franco, que tinha sido vice-presidente da CPI no Congresso Nacional, que buscava responsabilizar Sarney por supostos atos de corrupção. Itamar havia deixado o PMDB e se filiado ao PRN a tempo da convenção do partido para o lançamento da chapa completa. A candidatura de Collor foi crescendo com um duro discurso e, apesar do número elevado de oponentes, chegou à reta final com chances reais de levar a eleição em primeiro turno. A campanha era longa demais,
Quando os programas eleitorais na TV começaram, 2 meses antes da data da eleição, era como se a disputa já estivesse velha, em um tempo de protagonismo da televisão sobre outros meios de comunicação. As inserções diárias alteraram um pouco esse quadro. Collor evitava bater em Sarney nos programas eleitorais. O candidato do PMDB, Ulisses Guimarães, detonava o então presidente, mas gozava de pouca credibilidade para isso, pois era difícil convencer o eleitor de que o governo de Sarney não era o governo de Ulisses Guimarães. A eleição caminhava para a realização de um segundo turno entre Collor e um candidato ainda indefinido, por conta das muitas oscilações de preferência do eleitorado naquele período. Mário Covas chegou a crescer, Guilherme Afife também, mas a decisão de quem seria o adversário de Collor ficaria entre Brizola e Lula, com o petista um pouco atrás nas pesquisas. O crescimento de Mário Covas se deu com forte apoio da Globo, que dessa forma tentava escalar os 2 candidatos do segundo turno, tentando não correr o risco de que Brizola ou Lula estivessem lá. Para conquistar o apreço da emissora, Covas defendeu em sua carta aos brasileiros, um choque de capitalismo no país. O texto tinha sido escrito por Jorge Serpa, guru político das organizações Globo à época. Foi lido pelo Tucano em discurso no Senado, reverberado pelas organizações Globo de forma veemente. Isso levou Covas a um crescimento nas pesquisas e deu a impressão de que ele poderia ir ao segundo turno. Logo em seguida, contudo, o candidato voltou a um patamar de intenção de votos inferior aos dos esquerdistas Brizola e Lula. Quando já parecia que a situação não iria mais se alterar, uma surpresa. Entrou em cena uma articulação para a candidatura do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, com Sarney sendo apontado como o mentor por trás da tentativa. Silvio Santos se filiou a um partido pequeno, o PMB, que tinha um candidato a presidente, o pastor Armando Correia, que renunciou para que a comissão executiva do partido indicasse o apresentador como seu substituto. Naquela época, não existia prazo determinado para a filiação partidária a fim de concorrer às eleições. Bastava se filiar e qualquer um poderia se candidatar e lançar a qualquer momento. Estratagema impossível pela legislação atual. Silvio Santos primeiro tentou se filiar ao PFL, contando que Aureliano Chaves estava disposto a renunciar para apoiá-lo, mas ali encontrou forte oposição de Antônio Carlos Magalhães, então ministro das Comunicações de Sarney. Ele impediu a concretização dessa ideia em virtude de suas ligações com a Rede Globo, concorrente de Silvio Santos. De acordo com as regras vigentes à época, assim como agora, existe um prazo de convenção partidária, que escolhe os candidatos. Só que a renúncia do candidato durante a disputa permite sua substituição a ser aprovada pela comissão executiva do partido, bastando para isso uma simples ata da executiva protocolada no Tribunal Superior Eleitoral. Como não conseguiu o apoio do PFL, Silvio buscou uma legenda pequena no PMB, facilmente obteve a renúncia de Armando Correia. A articulação para a candidatura do dono do SBT foi comandada por um trio de senadores do PFL, Edson Lobão, Marcondes Gadelha e Hugo Napoleão, todos próximos a Sarney. Na época, ficaram conhecidos pelo apelido de, os Três Porquinhos, Isso levou à certeza da participação de Sarney nesse processo. Gadelha chegou a sair do PFL e também se filiou ao PMB. Transformou-se no candidato a vice do apresentador de TV. A Globo já demonstrou preferência a Collor ao longo de todo o processo. A tentativa de colocar na disputa o dono de uma emissora concorrente levou a empresa líder de audiência a apoiar ainda mais fortemente a campanha do ex-governador de Alagoas. A partir de então, a Globo passou a fazer oposição ao já combalido governo Sarney.
Apesar de comandar um ministério no governo Sarney, Antônio Carlos Magalhães também apoiou Collor, colocando toda a sua estrutura na Bahia para trabalhar pela campanha. A entrada de Silvio Santos a poucos dias do primeiro turno bagunçou o quadro eleitoral e provocou uma enxurrada de pedidos de impugnação na Justiça Eleitoral, visando impedir e cassar a inusitada candidatura. O argumento era o fato de ele não ter se desincompatibilizado da direção do SBT, nem do seu programa de televisão no tempo previsto pela legislação, ou seja, 3 meses antes do pleito. Na eleição de 1989, as cédulas eram impressas. Quando Silvio Santos entrou na disputa, elas já estavam prontas com o nome do pastor Armando Correia. Ou seja, quem quisesse votar em Silvio Santos teria que assinalar a opção Correia. O dono do SBT começou a ocupar o horário eleitoral, ensinando que quem quisesse votar nele teria que escolher o pastor Armando Correia na cédula, com o número 26. Essa situação era um grande empecilho para que o candidato transformasse sua gigantesca popularidade em votos. A primeira pesquisa eleitoral com o nome de Silvio Santos já o colocava em ascensão, com chances de ir para o segundo turno, e ele derrubava os índices de Collor, dando a impressão clara de que poderia vencer a eleição, caso alcançasse o segundo turno. As pesquisas do Ibope eram divulgadas de 2 formas. A primeira com a cédula eleitoral e o nome do pastor Armando Correia. Em franco crescimento já chegava a 7%, quando a pesquisa estimulada indicava nominalmente Silvio Santos, ele já despontava com 18% e saltava para o segundo lugar, em prejuízo dos números de Collor. A pesquisa do Instituto Gallup, bastante forte à época, trazia Silvio Santos em primeiro lugar absoluto nas intenções de voto. Nessa época, eu trabalhava na campanha de Collor, juntamente com o presidente do PRN, Daniel Tourinho. Defendíamos a impugnação da candidatura de Silvio Santos, mas nosso candidato não concordava. Collor achava que o eleitor de Silvio Santos era o mesmo eleitor dele, e o pedido de impugnação soaria como uma agressão, que acabaria prejudicando sua própria campanha. A estratégia de Collor naquele momento foi passar a atacar duramente Sarney, que ele considerava o responsável pela candidatura de Silvio Santos, gerando inclusive uma animosidade que viria mais tarde a impactar seu processo de impeachment. Tourinho e eu avaliávamos, entretanto, que Silvio Santos poderia ir para o segundo turno contra Collor, chegando próximo a ele ou até em primeiro lugar no primeiro turno. E o dono do SBT teria condições de vencer no segundo turno, pois a imagem de Collor já estava em um processo de fadiga. A própria campanha do ex-governador de Alagoas havia sido concebida para não ter a participação de políticos, mas, àquela altura, o candidato parecia rodeado dos mais variados apoiadores políticos, desgastando seu discurso. Além disso, o enorme tempo de campanha, que envelheceu a candidatura, fazia com que ele deixasse de ser a novidade do processo eleitoral. Essa novidade passava a ser Silvio Santos. O lance decisivo se deu por acaso quando encontramos no aeroporto Santos Dumont um personagem político conhecido à época no Rio de Janeiro, Nelson Merru. Ele nos informou que o partido do pastor Armando Correia não tinha cumprido a legislação, realizando convenções em 9 estados, no prazo de 1 ano da obtenção do registro provisório, a fim de se habilitar ao registro definitivo. Como a convenção que escolheu o pastor Armando Correia havia sido feita antes de vencido o prazo de 1 ano, ela não poderia ser contestada. Porém, com sua renúncia, o ato da Comissão Executiva Nacional do PMP, que escolheu Silvio Santos candidato, não poderia ser considerado válido. O partido teria perdido o direito à sua manutenção, após 1 ano de registro provisório, sem realizar as 9 convenções mínimas. Esse prazo já havia passado.
O partido não existia mais e, portanto, também não haveria mais a Comissão Executiva Nacional. Com essa informação, Tourinho e eu montamos uma estrutura rápida para tirar certidões em todos os estados da federação da existência ou não de realizações das convenções do PMB. Nós mobilizamos gente do país inteiro e mandamos emissários a todos os estados. Num prazo muito rápido pela grande estrutura que a campanha tinha. Conseguimos a comprovação de que não existia as tais 9 convenções necessárias para a obtenção do registro definitivo do partido. O advogado da campanha de Collor era Célio Silva, ex-ministro do TSE, que, de posse da documentação, preparou a ação de impugnação do registro de Silvio Santos. Ele argumentou com o fato de Silvio não ter se desincompatibilizado da direção do SBT e da apresentação do programa de TV, mas colocou como preliminar que o partido não existia mais, quando do ato da Comissão Executiva Nacional que escolheu Silvio Santos para substituir Correia. Por isso, aquele ato não era válido, não deveria ser aceito e o partido tinha que ser declarado extinto. Collor não queria patrocinar nenhuma ação impugnando Silvio Santos, mas quem poderia impugnar seria o PRN, cujo presidente era Daniel Tourinho. Assim, Tourinho decidiu, à revelia de Collor, entrar com a ação com a concordância do advogado Célio Silva. Ele achava que a ação era certeira e não teria como não ser acolhida. Pode ser que Collor tenha orientado o advogado a entrar com a ação e deixado o ônus na conta de Daniel Tourinho, para evitar o desgaste com o eleitor de Silvio Santos. Mas o fato é que a decisão foi tomada por Tourinho e, se Célio Silva não topasse, certamente outro advogado proporia a ação em nome do PRN. Com a ação pronta para ser protocolada, fomos à sede do TSE. Lá, Célio Silva esteve com o então presidente do TSE, o ex-ministro Francisco Rezec, e comunicou sobre o pedido. Rezec, ao ver a ação, teria dito que aquilo seria definitivo e não haveria como o tribunal não acatar. O ex-ministro antecipou seu juízo de valor ao se deparar com os fatos narrados e as certidões anexadas. Segundo Célio Silva narrou depois, Rezec lhe disse que aquele material resolveria o problema. O Tribunal Superior Eleitoral julgou o caso rapidamente e, por unanimidade, acolheu a preliminar do PRN e cassou o registro de Silvio Santos. O PMB foi extinto no dia 9 de novembro de 1989, a menos de 6 dias da eleição. Com essa decisão, a situação voltou ao normal e consolidou-se que o segundo turno teria Collor contra Brizola ou Lula. Essa passou a ser a única dúvida que restava. Não parecia haver tempo para mais nada. Em 15 de novembro de 1989, na 24ª eleição presidencial, Collor venceu o primeiro turno. E, por uma margem apertada, Lula derrotou e foi para o segundo turno, que se realizaria em 17 de dezembro. Collor ainda tentou uma cartada logo no início do segundo turno. Negociava o apoio do PSDB e quis fazer Itamar Franco renunciar, para que Fernando Henrique Cardoso assumisse a candidatura a vice-presidente. A legislação à época não exigia tempo de filiação para uma candidatura e previa que a renúncia de qualquer candidato permitiria à Comissão Executiva Nacional do partido escolher o substituto, exatamente como tinha acontecido com Silvio Santos, mesmo que fosse em segundo turno. Itamar Franco era temperamental, já tinha protagonizado escândalos internos na campanha e por várias vezes havia ameaçado renunciar ainda no primeiro turno. Uma vez ele chegou a abandonar compromissos de campanha e viajar para o Rio de Janeiro, sendo posteriormente demovido da ideia de renúncia. Por conta disso, já se preparava uma substituição de Itamar, caso em uma dessas ameaças de renúncia ele não voltasse atrás. Nesse caso, o substituto deveria ser o então deputado Hélio Costa, que era de Minas Gerais, ex-repórter da Globo e já afiliado ao PRN, o que diminuiria o impacto de uma substituição assim,
embora essa situação não fosse desejável. Itamar, sabendo que Hélio Costa poderia substituí-lo, ficava ainda mais irritado. Em uma de suas crises, ao deixar o comitê da campanha, deparou-se com o provável substituto e afirmou, na frente de muitas pessoas, que ele, Costa, é que deveria ser mesmo o candidato a vice. Essa ciumeira que Itamar despertou contra Hélio Costa acabou mais tarde prejudicando as campanhas do ex-repórter ao governo de Minas Gerais. Itamar era rancoroso e tratava o seu potencial substituto como alguém que queria puxar seu tapete, o que não era verdade. Hélio Costa estava pronto para assumir em caso de desistência do primeiro, mas não forçaria um movimento pela renúncia dele. Quando começou a vazar a possibilidade da substituição de Itamar Franco por Fernando Henrique Cardoso, Tourinho e eu fomos ao apartamento de Itamar em Brasília. Nós dissemos a ele que isso só aconteceria se ele renunciasse e que bastava ele bater o pé e permanecer na chapa. Itamar estava muito exaltado. Sentia que estava sendo traído por Collor. Ficou ainda mais irritado quando eu lhe disse que ninguém acreditaria na renúncia de alguém praticamente eleito vice-presidente da República, a menos que fosse por algum interesse muito forte. Se renunciasse àquela altura, todos iriam pensar que estaria havendo algum tipo de compensação a ele, Itamar. Foi quando ele disse que não iria abandonar o barco. Temia manchar sua biografia. Nesse momento, combinamos uma ação que acabou com o assunto rapidamente. Como caberia à Comissão Executiva Nacional do PRN escolher o substituto, caso Itamar renunciasse e essa comissão era controlada inteiramente por Daniel Tourinho, ele foi a público declarar que, se Itamar renunciasse, ele próprio, Daniel, iria ser o escolhido para a substituição. O cenário estava montado. Collor não tinha poder algum no partido. Tourinho poderia lhe causar constrangimento indicando-se candidato a vice-presidente, o que certamente teria impacto na eleição. E não era possível colocar Fernando Henrique Cardoso como seu vice, o que traria ao pleito o PSDB. Assim, desistiu-se da ideia de renúncia de Itamar. A campanha no segundo turno foi bastante acirrada, inclusive com acusações de cunho pessoal com relação a uma filha de Lula. A mãe da menina apareceu no programa de Collor declarando que Lula havia desejado que ela abortasse a criança. Os embates foram muito duros e a perspectiva, que no início era uma vitória tranquila de Collor, passou a ser uma possível vitória de Lula. O então presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Mário Amato, ameaçava com a saída maciça de empresários do país em caso de vitória de Lula. Outro fato marcante para a campanha foi o sequestro do empresário Abílio Diniz, em 11 de dezembro de 1989, pelo MIR, Movimento da Esquerda Revolucionária do Chile. Diniz foi solto na véspera da eleição, resgatado pela polícia. No momento do resgate, apareceu material de campanha do PT junto aos sequestradores, incluindo camisetas de Lula. Em imóveis usados pelos bandidos foram encontrados agendas com nomes de petistas. A divulgação desses materiais e o desfecho do sequestro, com a notícia de que o valor pedido como resgate serviria para financiamento de guerrilhas no exterior, assustou a classe média. Esse fato, aliado ao desempenho dos candidatos no último debate da eleição presidencial, ajudou a eleição de Collor. O debate havia sido feito em poll de TVs em 14 de dezembro. A edição das imagens pela TV Globo, apresentada em seus telejornais no dia seguinte, provocou muita polêmica. É certo que a Globo queria ajudar o ex-governador alagoano e o apoiava, mas o debate tinha realmente sido favorável a Collor. Seria difícil a edição jornalística não expressar a superioridade ocorrida no debate. Daniel Tourinho esteve na sede da Globo na tarde do dia 15 de dezembro, no momento da edição das imagens do debate, com o então diretor de telejornais da emissora, Alberico de Souza Cruz.
Este era um grande apoiador de Collor. Quando saiu de lá, Tourinho me informou que o Jornal Nacional seria favorável a Collor. Alberico estava descontente com a edição do vespertino Jornal Hoje, que não tinha refletido a vitória de Collor no debate. Ele teria pedido ao jornalista Ronald de Carvalho, à época seu adjunto na chefia do telejornalismo, que fizesse uma edição com o objetivo de demonstrar a performance do alagoano, já que o próprio dono da emissora, Roberto Marinho, havia dado ordens expressas para que o Jornal Nacional tivesse esse encaminhamento. Nesse debate, Collor apresentaria eventuais denúncias contra Lula que poderiam ser usadas. A história de um suposto relacionamento do petista com uma médica desconhecida. O ex-governador teria levado uma série de pastas que assustaram Lula. Além disso, houve uma pergunta sobre um aparelho de som 3 em 1. Collor carregava cópia da nota fiscal da compra do aparelho feita por Lula, o que comprovaria o suposto romance. Essa era a lenda que circulava, de que Lula, inibido pela possibilidade de ser atacado por Collor, teria tido o seu desempenho afetado, e esse jogo psicológico teria feito com que o ex-governador vencesse o debate com folga, alterando o curso da eleição, que naquele momento caminhava para a vitória do petista. Outra história que se espalhou era de que Collor, na realidade, tinha as pastas vazias, apenas para assustar Lula, o que de fato parece ter ocorrido. Isso era o marketing político que estava se iniciando naquela eleição e que, no futuro, assumiria papel fundamental em todas as outras eleições. Estou tratando desses detalhes, pois eles terão relevância na atuação do PT no impeachment de Collor. Ele obteve uma grande vitória eleitoral e se elegeu presidente da República, sendo o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura de 1964. Collor era jovem e fora escolhido por uma população ávida por ter seus anseios atendidos. Havia uma grave crise econômica a ser enfrentada. Ocorre que a vitória eleitoral obtida com os ataques, a forma do desfecho do sequestro, a edição do debate realizado pela Globo e o enfrentamento feito para obtê-la deixaram sequelas que iriam se refletir na governabilidade e no processo que culminou no afastamento do presidente. Além disso, a eleição avulsa no fim de mandato de um Congresso eleito para elaborar a Constituinte e dentro da realidade do fim da ditadura, já era um elemento que atestava a dificuldade que Collor teria pela frente. Após os 5 anos de governo da nova República, esse Congresso se deparava com a situação deteriorada, com a hiperinflação à porta e tendo de buscar sua própria reeleição em 1990. Isso mostrava de maneira clara a dificuldade que Collor teria para governar, apesar da ampla vitória eleitoral. Tudo isso foi consequência do processo da Constituinte. O mandato de 5 anos acarretou essa eleição solteira. Além disso, o sistema de governo parlamentarista, vencido na votação da Constituinte, estava na realidade do dia a dia do nosso país, pela Constituição promulgada por meio do Congresso. E se você gostou desse audiobook, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os seus amigos. Gratidão a todos! Playlist completa desse audiobook na descrição do vídeo.